Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós iremos trabalhar uma temática que ainda não foi trabalhada no Enem, que é justiça com as próprias mãos. Então, vamos à nossa aula de hoje. E aí, gente? Justiça com as próprias mãos ou legítima defesa? E na nossa temática de hoje, nós iremos trabalhar lá no livro A Prova Enem, proposta número 1. Lá do Enem 2014, ele foi baseado, tá? No Enem 2014, no livro 2, na página 54 e 55, a ação de justiceiros no Brasil. O limite entre a autodefesa e a propagação de violência. E aí, essa é uma temática bastante polêmica, bastante discutida na sociedade contemporânea, porque tem crescido o número de índice de violência. Então, será que as pessoas estão desacreditando da justiça e começando a fazer justiça com as próprias mãos? Esse é o questionamento que eu deixo aqui no início da nossa aula de hoje. Então, feita a leitura do nosso tema, né? Como eu já proponho todas as aulas, primeiro você faz a leitura do tema. Aí, nós iremos à leitura dos textos motivadores. No nosso texto número 1, que também está lá na página 54 e 55, acompanhem aí no livro de vocês. Então, vamos fazer a leitura do texto para nós entendermos um pouquinho sobre essa temática. Ocorre que o senso de justiça é muito arraigado em nós. Pesquisas com as diversas espécies animais mostram que essa noção tem origens antigas na escala evolutiva. De ratos a gorilas. Punir infrações parece ser útil a muitas eras. Noções de dano, contaminação, deslealdade e desobediência sinalizam em nós, com muita força, as sensações de certo e errado, automaticamente dando origem a desejos de vingança ou reparação. O que ocorre nos dias atuais é que, quando você recebe uma sentença na justiça, ou talvez você nem receba, você fica insatisfeito com aquela sentença, com aquela decisão, ela não foi talvez favorável a você, ela não te agradou, você acredita que tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. E aí, continuando a nossa leitura, quando as pessoas sentem que podem ou que até devem tomar de volta a possibilidade de usar a força física com a alegação de que estão fazendo justiça, a mensagem transmitida é que não se crê mais no pacto social. O pacto social é uma espécie de pacto da sociedade em que as pessoas acreditam que o Estado possa fazer justiça por elas. Eu acredito no pacto social. Quando alguém pratica alguma coisa contra mim, algum crime, viola algum direito que eu tenho, e aí eu procuro a justiça para a justiça fazer a justiça ao meu favor. Quando a justiça não me é favorável e eu acredito que eu estou certa, algumas vezes as pessoas acham que elas possuem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque acham que a justiça ela foi inerte nesse sentido. E aí é onde começa a história. Quer por falta de ação do Estado, quer por excesso de violações com que se deparam, elas considerarem que seu senso de justiça não está satisfeito e resolvem agir por si mesmas. Forma-se um círculo vicioso no qual as pessoas se sentem injustiçadas, não creem na ação do Estado e, por isso, rompem o pacto social, o que gera mais injustiça. Essa foi a leitura do nosso texto 1. E aí, esse texto 1, ele já é extremamente claro, né? Ele deixa, assim, a temática bem explícita, vamos dizer assim. Então, para quem tinha alguma dúvida a respeito do que seria autodefesa ou simplesmente se você está fazendo justiça com as próprias mãos, eu acredito que o texto 1 já traria aí
uma explicação bem clara, né? Já teria deixado bem claro para você a diferença entre ambos. E aí, aqui no texto 2, nós temos uma imagem, e aí temos uma frase que tem escrito: justiça com as próprias mãos. Aí alguém lá no fundo diz assim, mãos. E aí eu não sei se vocês notaram, nós temos como pano de fundo alguns animais. E aí alguns estão aí com porretes, pedras, tijolos. E aí qual a leitura que você faria dessa imagem? Olhando para essa imagem, você pode observar que, a partir do momento em que você faz justiça com as próprias mãos, você, ser humano, ser racional, se compara aos animais, como se a sua prática ela fosse uma prática totalmente irracional. Porque se você vive em sociedade, você acredita no pacto social, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você tem que procurar as instituições apropriadas e não simplesmente achar que você tem o direito de ir lá e fazer a justiça a seu favor. Nós vamos à leitura agora do nosso texto 3. Acompanhem aí no livro de vocês, por gentileza, ou da página vermelha. O significado da palavra justiceiro no dicionário está ligado àquele que se empenha na aplicação da justiça. Então, assim, justiceiro lá no dicionário é aquele que se empenha na aplicação da justiça. E tem um sentido favorável. Observe aí que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ai, fulano é justiceiro. Ele se empenha em fazer a justiça, em fazer com que a justiça seja aplicada, que é severo e rígido no que deve cumprir a lei. Então, assim, o significado do dicionário é um, mas nos dias atuais nós utilizamos essa palavra de justiceiro com outro sentido. Porque, assim, existe o sentido conotativo, o sentido denotativo, e existe mais de um sentido para uma palavra. Então, quando eu digo que justiceiro está ligado àquele que se empenha na aplicação da justiça, que é severo e rígido no fazer e cumprir a lei, é um dos significados, mas existem outros. Mas, em uma sociedade na qual compete ao Estado a aplicação de leis, o texto aqui ele foi brilhante. Por quê? Ele diz assim, compete a quem? Compete a mim, cidadão de bem? Compete a você? Não. Compete ao Estado a aplicação das leis. Se eu pratiquei algum crime, se eu infringi alguma lei, quem pode fazer justiça por mim é o Estado. Eu busco a justiça, mas é o Estado quem vai julgar se eu estou correta ou não. Isso me agradando ou não. E aí ele continua. Em uma sociedade na qual compete ao Estado a aplicação das leis, o significado da palavra justiceiro toma um sentido diferente e passa a ser atribuído de quem viola as normas vigentes para fazer supostamente justiça. Observe que no texto 3, ele parte da premissa do que é justiceiro no dicionário, e aí ele pega essa palavra e traz para o conceito dos dias atuais. Então, nos dias atuais, é quem viola as normas vigentes, ou seja, aquele que quer fazer justiça com as próprias mãos. O significado foi totalmente alterado nos dias atuais, se vocês acompanharem aí o raciocínio. Continuando. As ações de pessoas ou grupos que tentam fazer valer seu próprio código moral, mesmo à margem da lei, têm ganho repercussão. Então, assim, essas pessoas que tentam fazer justiça com as próprias mãos, e são muitas nos dias atuais, a mídia tem registrado, assim, muitos casos, elas têm ganhado grande repercussão, porque cada dia que passa, tem aumentado o número de pessoas que não acreditam mais na justiça, que acham que elas mesmas podem fazer justiça a si mesmas. O caso mais notório foi o do jovem de 15 anos que foi preso nu a um poste no Rio de Janeiro, por um cadeado de bicicleta ocorrido em 31 de janeiro. O ano aí é 2014, tá, gente? Desconfiados de que o adolescente pudesse ser um assaltante. Olha só que coisa interessante.
Ah, eu estou desconfiado porque ele tem algumas características, ele tem um estereótipo e eu acho que ele é um assaltante. Eu não vi ele assaltando, não existe nada que desabone a conduta dele. Porém, ele tem características físicas, ele tem um estereótipo de quem seja um assaltante. Eu não posso punir ninguém pelo seu estereótipo, pelas suas características físicas. Porque esse tipo de prática vai gerar o quê? Uma sociedade assim arcaica, né, gente? Nós estamos, ao invés de evoluir, nós estamos regredindo. Continuando. Um grupo com cerca de 14 outros jovens o espancaram a pauladas, tirando-lhe, inclusive, uma parte da orelha. Olha que coisa barbárie. Uma artista plástica que passava no local viu o menino preso e denunciou o caso nas redes sociais. 2 suspeitos de terem prendido o garoto ao poste foram detidos pela polícia, mas acabaram sendo liberados depois de pagar a fiança. Então, assim, alguém vai lá só porque acha, porque acredita, porque a pessoa tem as características que ele acha que é um bandido, vai lá e prende uma pessoa num poste, coloca lá um cadeado, deixa a pessoa nua, toda uma situação constrangedora e humilhante. E aí alguém passou, gravou, foi lá e fez a denúncia. 2 pessoas foram presas, logo em seguida pagaram fianças e estão soltas. E aí, como é que gera, né? Como é que a gente, por exemplo, resolve fazer justiça com as próprias mãos? De onde é que nasce esse pessoal? Esse povo, ele nasce justamente desse tipo de situação. Você procura a justiça e aí a pessoa vai lá e ela paga uma fiança e simplesmente é solta. Mas eu posso, professora, fazer justiça com as próprias mãos? Não. Nós sabemos que a justiça ela é morosa, ela é lenta, porém nós precisamos acreditar. Então, assim, nunca desistir das instituições, porque se nós resolvermos fazer justiça com as próprias mãos, daqui a pouco nós não temos mais uma sociedade. Vai virar, assim, uma selva. E aí eu trouxe aqui alguns parágrafos com uma redação pronta para nós analisarmos. Na nossa aula de hoje, vocês vão identificar o tema e a tese dentro de cada parágrafo e, na conclusão, aquelas 5 perguntas que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores. Então, na nossa introdução, nós temos o seguinte: de acordo com Platão, observe aí que eu já começo com um argumento de autoridade, eu já estou citando quem? Platão, né, gente? Já dá uma enriquecida no texto. Para que a justiça estivesse presente na sociedade, deveria estar presente, em primeiro lugar, dentro do ser humano. Muito se discute a respeito da origem do senso de justiça que vem sendo gerado na vida dos brasileiros. Em vista disso, é indiscutível que, nos dias atuais, o sistema penal brasileiro permanece sem grandes modificações. Na nossa aula de hoje, você vai analisar quais seriam as teses aqui dentro da introdução e onde estaria o tema. Já falei que ele foi contextualizado, né, com argumento de autoridade. Nós usamos aqui o Platão. E aí essa é a atividade que vai ficar para casa, tá, gente? Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Sobre essa perspectiva crítica, é relevante abordar que os julgamentos e condenações continuam pautados num modelo que já não parece atender adequadamente às exigências de uma sociedade. As práticas de justiça com as próprias mãos, observe aí que ele sempre volta ao tema para não correr o risco de fugir do tema, que acontece de forma recorrente no Brasil, se deve à indignação dos cidadãos brasileiros diante de crimes que são considerados mal resolvidos pelo Poder Judiciário. Dessa forma, a violência no Brasil tem crescido cada vez mais. Nesse parágrafo aqui de desenvolvimento, ele vai trazer como ideia central, vou logo adiantando aqui uma temática, ele vai trazer como ideia central o fato de que as condenações para os crimes que são considerados de barbárie, elas são brandas e as pessoas que sofreram o delito, né, as pessoas que foram prejudicadas, elas ficam insatisfeitas com as condenações do agressor ou da pessoa que praticou o crime. Por isso que algumas pessoas resolvem fazer justiça com as próprias mãos. Mas não desistam, viu, gente? A justiça tem outros meios, outros caminhos, há sempre
uma forma de você recorrer e tentar nunca desistir, mas sempre acreditar na justiça. Segundo parágrafo do desenvolvimento. Com efeito, faz-se mister salientar que o fato da justiça brasileira ser bastante burocrática causa revolta na população. Aqui ele traz como ideia central o que, professora? O fato da nossa justiça ser burocrática. O nosso sistema jurídico ele é um pouco burocrático justamente para evitar condenações que não sejam justas, vamos dizer assim. Então, assim, é demorado, mas funciona, tá? Vamos acreditar que funciona e procurar os meios necessários e certos, né, como a justiça para resolvermos os nossos litígios, os nossos problemas. É relevante destacar que a consequência dessa condição traz à tona o ditado: violência gera violência. Olha que interessante, ele até utilizou aqui um ditado popular. Você pode utilizar, desde que caiba no seu tema, um ditado popular, entre aspas, porque ele não é seu, tá? O que acaba causando um ciclo que pode acabar destruindo a vida de pessoas inocentes e induzir o mau comportamento a jovens e crianças. Gente, ó, principalmente você induz a um mau comportamento, porque nós temos as gerações seguintes que irão nos substituir. Quando você pratica algum ato infracionário ou você pratica um crime e você não é punido por isso, a mensagem que você transmite é que a justiça não funciona. E aí outras pessoas que vierem após você vão achar que elas também podem fazer a mesma coisa. E quando você menos esperar, não sobra pedra sobre pedra. E aí nós continuamos, por conseguinte, a sede de vingança faz com que cidadãos de bem queiram e façam justiça com as próprias mãos. E aí nós temos o nosso segundo parágrafo do desenvolvimento, vou passar para o da conclusão. E aí na conclusão, vocês sabem que nós temos... A conclusão, gente, vocês sabem que ela possui algumas perguntinhas que precisam ser respondidas, né? Então, assim, se você, por exemplo, deixa de responder uma dessas perguntas, automaticamente você não irá alcançar os 200 pontos, porque só esse parágrafo aqui ele equivale a 200 pontos. Então, o que poderia ter na minha conclusão? O que eu devo fazer? Quem deve fazer? Para que isso deve ser feito? Como isso deve ser feito? E aí você detalha a maneira, o modo, explicando e trazendo exemplos. Então, outro exercício é a parte da conclusão, que eu quero que vocês identifiquem. Eu já identifiquei nas aulas anteriores, há umas 10 aulas. Eu venho trabalhando parágrafo a parágrafo para vocês identificarem todos os elementos do texto, todas as partes do texto que precisam ser necessárias para que você consiga alcançar os tão sonhados 1000 pontos. E aí nós temos a conclusão. Para reduzir a aversão popular, observe que, comparando aqui esse início dessa conclusão com os que nós já estudamos, observe que todos os outros que nós já estudamos, eu inicio como, gente? Eu inicio com a expressão inicial, né? Ou com a conjunção conclusiva. Observe que aqui o candidato ele não utilizou uma expressão inicial ou uma conjunção conclusiva. Então, nesse ponto aqui, ele já deu uma pecadinha. Para reduzir a aversão popular, é preciso que o governo... Opa, gente, tem agente aí, né? Tá vendo? Quem é o agente aí? O governo. Contrate mais profissionais da área de justiça. Opa, o que que ele vai fazer? Já tem ação. Contratar mais profissionais da área da justiça, a fim de agilizar os processos abertos e reduzir a burocracia que ronda o sistema brasileiro. Eu trouxe aí 2 elementos. Você vai identificar os demais, se houver, claro, né? E aí, os 2 são para que você já se familiarize, porque nas aulas anteriores nós já trabalhamos isso bastante. Então, eu quero ver se vocês realmente entenderam. E aí, na nossa aula de hoje, eu trouxe esse exercício. Continuando aqui, é preciso que o governo contrate mais profissionais da área de justiça, a fim de agilizar os processos abertos e reduzir a burocracia que ronda o sistema brasileiro. Além disso, deve deixar claro para a sociedade como está o andamento dos processos, com o objetivo das pessoas verem que a justiça está sendo feita. Lembrando que essa redação, ela passou longe dos 1000 pontos, então existem alguns problemas, principalmente aqui na conclusão.
ela não atende a todas essas perguntas, ela não responde. Os elementos coesivos também não foram muito felizes, tá? As ideias que foram selecionadas também não. Então, eu vou dar uma passadinha rápida, porque o nosso tempo é curto, para vocês observarem em que ponto essa redação, esse candidato pecou. Ele foi muito feliz na competência número 1, ele demonstrou realmente o domínio aí da língua culta, ele alcançou os 200 pontos. Porém, na competência número 2, ele também entendeu perfeitamente a proposta, né? Pode ver que ele não fugiu ao tema, ele foi bem preciso, também alcançou os 200 pontos. Agora, lá na competência 3, ele não foi muito feliz ao selecionar, relacionar e organizar, interpretar as informações. Observe que em alguns momentos do texto ele dá uma fugida. As ideias elas não se relacionam, elas não casam perfeitamente. Ficou um texto até coeso, porém ele ficou um pouco pobre. Lá na competência número 4, ele demonstrou conhecimento dos mecanismos linguísticos? Nem todos. Se você observar, tem alguns mecanismos linguísticos que não cabem perfeitamente dentro do parágrafo. Eles têm, assim, um outro significado. Poderia ter sido usado uma coisa mais adequada. E aí, na competência número 4, ele só fez 160 pontos. Por que eu trouxe um texto que não alcançou 1000 pontos, professora? Porque durante 39 aulas nós trabalhamos redações que alcançaram 1000 pontos. Na nossa aula de hoje, eu quero que você detecte qual o problema dessa redação. Porque, assim, eu sou uma pessoa que nem você, nós somos passíveis de erro. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. A gente aprende com o erro também. Então, se você aprendeu, se você entendeu, ao longo dessas 39 aulas, você é capaz de identificar o erro de uma redação como essa. Por que eu digo isso? Porque quando você produz o seu primeiro texto, que é o seu primeiro rascunho, e eu faço essa sugestão que você faça isso no início da sua prova, e aí você volta à prova, e aí você resolve, depois você volta para passar a redação a limpo. Quando você vai passar a sua redação a limpo, você já tem um outro olhar crítico, você jamais será a mesma pessoa. Ou seja, você vai fazer o quê? Eu vou reler o meu texto e eu vou ser capaz de corrigi-lo, identificar os meus erros. Entenderam? Vamos continuar que o tempo já se esgotou. E aí, na competência número 5, que é a competência da conclusão, será que o candidato ele fez uma intervenção apropriada? Será que ele respondeu às 5 perguntas que tinham lá? Não, né? Infelizmente não, ele só conseguiu responder algumas, 60%, e ele só conseguiu alcançar na conclusão dele 120 pontos. Se vocês observarem lá, não tem exemplos, né? Proposta de intervenção, por exemplo, ele não trouxe medidas eficazes, enfim. Essa foi mais uma aula de língua portuguesa, muito obrigada. Acessem as nossas plataformas, revisem as aulas e tentem fazer produções. Até a próxima aula.